Olá, está começando mais um debate-papo e hoje estamos aqui na sede da FEPEC, no Centro Luiz Freire, em Olinda, para falar sobre cineclubismo. Está presente conosco hoje o Emanuel Dias, do Cineclube Taquari, em Taquaritinga do Norte, e coordenador do de projetos da FEPEC. A Yanara Galvão, presidente da FEPEC, e o Fernando Bessoni, membro do Cineclube A Moeda. Para começar, eu gostaria que a Yanara falasse um pouco da atuação da FEPEC no estado de Pernambuco e do crescimento e do surgimento de cineclubes depois que a federação foi criada. Então, olá a vocês. O cineclubismo em Pernambuco, né, na verdade, a Federação Pernambucana de Cineclubes, ela já pega esse histórico, né, do cineclubismo, desse movimento que foi forte. Né, os primeiros cineclubes em Pernambuco oficialmente foram nos anos 50, mas a gente tem relatos que já existia nos anos 40, um cineclube inclusive J. Soares, né, do Ciclo do Recife, já tinha tido essa iniciativa. Né, e a FEPEC, né, que surgiu, que foi criada em 2008, durante o primeiro Festival de Cinema de Triunfo, ele já retoma, né, ela coincide com essa retomada do cinema nacional, pernambucano, e também com essas novas políticas públicas mesmo no Brasil, com essa era onde o cineclubismo legitima-se. Né, e coincide com as novas tecnologias, né, com essas novas possibilidades de fazer cineclubismo. Então a gente retoma essa questão histórica, né, e dá um clima propício não só em Pernambuco, nacionalmente, né, com a criação da FEPEC, naquele momento em 2008. Falar um pouco dessa diferenciação, do papel social que o cineclube tem, onde ele está atuando, e da diferenciação do cineclube e do cinema comercial. Bem, o cineclube, pelo menos na perspectiva que nós do Cineclube Taquari trabalhamos, ela é toda voltada para a educação. A missão da gente é justamente desalienar as crianças, dar a elas um olhar mais crítico. A interação do cineclubista com o espectador é diferente da sala de cinema, porque a gente tem a possibilidade do debate, de cada olhar, de cada espectador, de a gente debater sobre sempre o que foi exibido na sala, no cineclube, e ter essa oportunidade. O Cineclube A Moeda Digital, ele tem esse olhar, ele tem essa possibilidade da gente a gente trabalha uma interação do cineclubismo, dos realizadores pernambucanos, do cinema pernambucano, com os realizadores da cidade, do estado, com uma linguagem cinematográfica de outros países que a gente não tem a possibilidade de conhecer. O interessante foi o cinema, né, desde ali, do 1895, oficialmente, né, porque já existiam práticas de cinema mesmo antes dos irmãos Lumière, ele nasce com essa proposta comercial. Né, por mais que fosse, né, naquela estrutura de um cinema de bar, mas as pessoas ali para assistir aqueles registros, eles pagavam, assistiam e saíam. Né, o cineclube vem para o início dos anos, do século passado, né, quando começa a surgir, já questionando esse modelo de cinema. Né, o cineclube não é um espaço fixo no sentido de que ele tem que ter essa estrutura. Né, ele é um conceito. É um conceito, e lógico que a gente está falando de cinema, de cineclube e está relacionado ao cinema, falando de tecnologia. Mas ao mesmo tempo, se você pode ter uma estrutura muito boa, tecnológica inclusive, que bom, né? Porque independente da estrutura, você tem que buscar um conforto também para o público. Eu acho que na estrutura que você tem que né, proporcionar esse conforto ao público, tem esse compromisso também com o público, de perfis. Né? A gente está falando, por exemplo, de dois aqui. Por exemplo, eu faço parte de um cineclube numa comunidade de artesãos. Uma comunidade que a gente trabalha com uma população lá no Alto do Moura, que é o Cine Alto do Moura, com população semi-analfabeta, né? Uma parte de adultos, né? Não as crianças que já estão nas escolas. Então, isso é muito legal do perfil, né? A gente já realmente dá uma ênfase às cinematografias nacionais. Já o A Moeda tem esse perfil de trazer, né, cinematografias a partir da discussão de cineastas pernambucanos que estão ali sendo convidados para discutir obras de outras nacionalidades. Mas não caberia, né, é tão bacana isso, porque não caberia no Alto do Moura, por exemplo, esse formato de cineclube.
Então essa diversidade, eu acho que une forças, né, e faz com que a gente contemple realmente cinematografias diversas, né? A gente aqui em Recife, Olinda, Recife, região metropolitana ainda concentra grande parte dos cineclubes, mas a FEPEC, por exemplo, eu acho que essas últimas inscrições, inclusive foram cineclubes localizados no interior do estado, então a gente vê o crescimento dos cineclubes no interior do estado também. E essa coisa de uma federação que articula, né? Que eu acho que isso, nesse sentido, é bem interessante, porque articula, os cineclubes trocam muito entre si. Ontem mesmo aconteceu em Caruaru uma projeção de um filme, do Ventos de Agosto, do Gabriel Mascaro, que foi uma projeção nacional. Né? Gabriel foi lá para Caruaru com o cineclube que está sendo criado lá no UFPE, mas outros cineclubes do Brasil estavam participando desse debate. Então, né, eu acho essa coisa do sem fins lucrativos, sabe, essa troca, assim, esse é um perfil do cineclube que se diferencia muito desse modelo de cinema comercial, porque jamais, que é ao contrário, né, quanto mais cineclubes, mais cinemas vão existir, porque as pessoas vão saber dessa importância do cinema, né, que viam mais cinemas de bairros a partir dos cineclubes. Retomem, né, cinema retomem, de bairro. assim, né, com a força que são muito pouco, né, com relação à demanda. E o interessante é que o cineclube ele não segmenta o público como cinema comercial. Não, só pode ir para shopping quem tem dinheiro, quem é arrumado, não sei o quê. O cineclube não. O cineclube ele abraça todos os públicos, né? E você vê que pessoas que nunca viram filmes na vida, quando assistem, ficam embasbacados assim, achando como é bonito, né? E, poxa, é tão legal, acho que a missão também do cineclube é de levar para essa galera, para as pessoas que nunca viram cinema, sabe? E é um trabalho que vem sendo feito e que é muito interessante de se trabalhar. Lá no Cine Alto do Moura tem um exemplo interessante, como nunca se chegou ao cinema, né, no Alto do Moura, Então, e uma minoria hoje, eu acho que as pessoas estão tendo mais acesso, mesmo sendo cinema no shopping que lá existe, tem mais acesso do que em outros tempos, mas principalmente o público adulto, eles não chamam de cineclube. Eles chamam cinema do Alto do Moura, sabe? Aqui tem cinema, né? Para eles é uma estrutura super simples, mas para eles aqui é o nosso cinema. Não, a gente tem cinema, sabe? Essa coisa que traz, assim, de um orgulho para eles, assim, de ter um espaço de exibição. Então, né... Ao contrário, a gente vem estimular que venham mais cinemas, mas é interessante que ao mesmo tempo, né, para o público que não tem acesso ao cinema, né, e o cinema de bairro, então, que está extinto, lá está extinto, em Caruaru, né, eles consideram o cineclube como cinema. É o despertar, é o despertar É a linguagem. Da linguagem como força ativa, né? Porque a linguagem do cinema, ela desperta e faz com que você tenha os questionamentos sobre diversos assuntos, sobre diversas áreas e fomenta a opinião, fomenta a consciência e é muito importante. E o dispositivo é o mesmo, né? O dispositivo da sala escura, das pessoas se reunirem coletivamente para assistirem, é uma exibição, pode ser uma tela grande ou não, mas assim, é uma projeção, né? Então o dispositivo é o mesmo. Você fez falando. É um despertar, né? Para novas perspectivas, você acaba criando um olhar crítico sobre alguma coisa, sobre algum tema que você não sabia direito como argumentar. E com o cinema você consegue isso, você consegue despertar. E você conversando com os demais, você acaba, poxa, eu não tinha olhado por essa perspectiva, sabe? É interessante esses debates porque é o papel do fixa, cineclube, assim, né? a ideia central, a ideia do cineclube que permeia. A criticidade, né, traz, e essa coisa, e o acesso a cinematografias, né, pensando, a gente trouxe 3 perfis agora de cineclubes, mas se for pensar em outros cineclubes, né, a gente está como, por exemplo, o Cineclube Bamako, né, que é um cineclube que trabalha realmente os cinemas africanos e afrodescendentes, né, e ali faz um trabalho com a educação também, tem uma relação aqui muito na região metropolitana. Né? Aí você vê cineclubes de comunidades mesmo, vinculados a ONGs. E o que é interessante do movimento, aí já trazendo, né, abrangendo mais, assim, a gente enquanto movimento,
como os realizadores, cada vez mais, por conta dessa falta de uma janela de exibição da produção independente, nós temos sido muito procurados por realizadores. Não é? E temos tido doações, enquanto federação, já estou falando, né? Temos tido doações de acervo. E acaba sendo o Cineclube, não é esse fim de ser distribuição, porque se tem que ter muito cuidado, porque né, não existe uma estrutura para ser uma distribuidora e não é essa a proposta, mas acaba muitas vezes, sabe, tendo essa função também, né, da gente receber, porque a gente tem cineclubes filiados e que vai garantir que seja exibido. Valeu pela presença, Emanuel, Yanara, Fernando. Obrigado mesmo. Valeu, gente. O programa vai estar lá na internet a partir da página facebook.com/assistafrequência. E é isso, até a próxima semana. Tchau.